Espero que vocês estejam muito bem, estejam em paz. Hoje estamos aí com o nosso segundo dia de live, né? Nossa segunda live, nossa primeira live teve risoto de canjiquinha, bem mineiro, e um doce de casca de melão com vinho de jabuticaba e rapadura. Ó, ficou incrível. Então agora vamos para o nosso segundo dia de receitas do projeto Culinária Sustentável, que está sendo patrocinado pela Samarco, um projeto maravilhoso que rodou diversas cidades aqui de Minas Gerais, deixando um legado muito bonito, que a gente possa sempre reaproveitar ao máximo o nosso alimento, que a gente possa aproveitá-lo integralmente, que a gente honre os nossos produtores locais, que a gente honre a nossa cultura. Então, bora lá para a receita de hoje? Então, vou contar para vocês quais serão as nossas duas receitas de hoje. Primeiro, a gente vai fazer uma empadinha, e a massa da empadinha é uma massa maravilhosa com a nossa rainha, o nosso alimento que é assim, que é rainha, que é um alimento, né, que traz toda a ancestralidade, que traz toda a resistência, que é a mandioca. Então vai ser uma empadinha com massa de mandioca. E pra gente reaproveitar e aproveitar os nossos alimentos, né, integralmente, no nosso recheio, além de frango desfiado, que pode ser aquele frango que às vezes sobrou lá do domingo, aquele frango assado que sobrou, que comprou ou que fez, que sobrou, desfia aquele peito de frango, que isso serve de recheio para empada, para torta, enfim, dá para usar de diversas formas. E também talos, né? Então aqui tem talo de couve, tem talo de almeirão, tem talo da folha de brócolis, é porque é tanto talo que eu tenho que lembrar os talos aqui. Além disso, lógico que eu não ia deixar de fora a nossa folha mágica, assim, nosso ouro verde, essa folhinha sensacional, que é Oroponobis, que é uma folhinha tão nossa, tão mineira, tão saborosa e tão rica. Como eu falei na live anterior, eu não sei dizer o que o Oroponobis não tem, porque ele tem tudo, além de sabor, além de cor, uma infinidade de nutrientes. Ele é riquíssimo em proteína, cálcio, magnésio, ferro. Então assim, gente, e tem aqui em Minas Gerais, onde a gente anda, tem um pé de Oroponobis, e não é um pezinho não, é uma rama, um pé gigante. Então, Oroponobis vai para nossa receita. E olha que legal, vocês jogam isso fora, né? A casca da mandioca vai pro lixo, não vai? Ia, porque agora não vai mais, tá? A gente vai usar também a entrecasca da mandioca, que é essa partezinha aqui, olha, que fica debaixo dessa casquinha marrom. Então essa entrecasca também vai entrar no nosso recheio. Mas daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês como que vocês vão preparar essa entrecasca, tá bem? Bom, essa vai ser a nossa empada maravilhosa e super rica nutricionalmente, né? E vamos para a nossa segunda receita. A nossa segunda receita vai ser um hambúrguer vegano de banana verde. E nós vamos aproveitar
tudo, nós vamos aproveitar a polpa e a casca. Porque, gente, a casca da banana é riquíssima em fibras, em potássio, vitamina C, complexo B, enfim, e vai pro lixo. E eu vou usar a casca de banana orgânica, porque é bem importante quando a gente vai usar a casca, priorizar, né? Se for um alimento orgânico, muito melhor, porque não tem, os agrotóxicos aí. Então, é casca de banana orgânica, banana produzida aqui em Catas Altas, tá bom? Então, esse hambúrguer de banana verde, que é um alimento sensacional, a banana verde, é um alimento que funciona como fibra prebiótica para melhorar o quê? As nossas bactérias intestinais. As nossas bactérias intestinais, elas que fazem o equilíbrio do nosso corpo todo, tá? Então, daqui a pouquinho, quando eu for fazer o hambúrguer, eu vou contar mais para vocês da importância da gente equilibrar nossas bactérias que a gente chama de quê? De microbiota. Combinado? Então, vamos lá, vamos começar pela nossa empada. Como a gente tá numa live, ia demorar bastante para cozinhar a mandioca, né? Então, galera, eu já trouxe a mandioca cozida e amassada. Essa mandioca também foi comprada de produtores locais, tá bom? Por que que a gente deve honrar, né, os produtores locais? Primeiro, para a gente gerar renda, né, pertinho da gente. Segundo, para que eles possam continuar produzindo alimento sem veneno, trazendo, né, esse alimento cheio de vida que é produzido pela agricultura familiar para a nossa vida, tá? E temos um impacto muito grande também em relação ao meio ambiente, tanto na questão do uso de agrotóxicos, mas também da emissão de gás carbônico, porque quando a gente compra de quem está aqui pertinho, o que que acontece? A gente não tem esse transporte longo, né? Então esse alimento que vem lá de longe e os caminhões emitindo gás carbônico. Ou seja, o impacto de comprar da agricultura familiar, de produtores locais, é um impacto super positivo. Então, bora honrar e valorizar esses produtores, tá? Então, o que que eu fiz? Eu cozinhei a mandioca, certo? E já amassei, tá bom? Então, mandioca cozida, mandioca amassadinha. Gente, contar pra vocês que fazer a massa dessa empadinha é mais fácil que andar pra frente, porque é fácil demais. São só 2 ingredientes e os temperinhos que vocês quiserem. Eu, lógico, vou colocar o pozinho mágico da Pam, depois conto pra vocês. Então tá, é a mandioca e o quê? Aqui, ó, manteiga, tá bom? Que eu consegui comprar também de produtor de uma cidade vizinha aqui, que é Santa Bárbara, tá? Então, aqui eu tenho uma média aqui de 3,5 xícaras de mandioca cozidinha e amassada. E eu vou usar 2 colheres de manteiga, combinado? Então vamos lá, que aí a gente já vai acrescentar a manteiga aqui na nossa massa. E já vamos dar aqui aquela misturadinha, tá? Aí a gente vai colocar uma pitadinha de sal. Deixa eu só pegar meu sal aqui. Depois a gente vai acertando o sal, tá? Beleza, vou colocar o pozinho mágico da Pam, que eu contei na live anterior, que é um mix de ervas e condimentos que eu faço, tá bom? Sem aditivo químico, sem sódio, e ele é super perfumado, então tem amor e sabor aqui nesse potinho, tá bom? Então vamos colocar, olha, só de abrir já dá aquele cheirinho de trem bom. Ele chama Pode Ficar Bom, porque tudo que coloca fica bom mesmo. Então a gente vai colocar e aí vamos dar uma misturadinha, tá? Ok, essa massa, gente, a gente vai precisar colocar as mãozinhas na massa, tá?
Vocês vão ver que textura mais genial que fica. Então vamos lá. Só dar uma espirradinha de álcool aqui. Então, muito bem, ó. Fala pra mim o grau de dificuldade de fazer essa massa. Nenhum, né? Nas oficinas presenciais que foram feitas do projeto Culinária Sustentável, em uma das oficinas, foi até realizada em Catazatas, eu pedi para que os participantes, no último dia, a gente fez uma troca de sabores, né, e saberes, e fizemos uma partilha. E eu pedi para que as participantes, os participantes, levassem alguma receita que fizessem aproveitando o alimento, ou reaproveitando, ou com alguma ideia que teve durante a oficina. E aí, uma dupla de mocinhas fez uma pizza usando essa massa de mandioca. Gente, ficou uma delícia. Elas fizeram a massa, então ao invés, né, de usar na empadinha, elas fizeram uma pizza. E aí a cobertura elas também usaram uma carne de casca de banana que eu ensinei a fazer, tomate, manjericão e queijo. Gente, ficou maravilhoso. Então assim, essa massa é bem versátil. Eu vou fazer empadinha, mas vocês podem fazer salgadinho, vocês podem fazer um empadão, vocês podem fazer pizza, vocês podem fazer o que vocês quiserem. A massa é sua, afinal, né? Então, olha só mostrar pra vocês aqui como que fica a textura dessa massa. Olha aqui. Super boa essa massa, olha aqui. Você fazer um salgadinho, né, assado, você pode fazer a massa, rechear com queijo, né, que mineiro ama queijo. Põe o queijo, ora pronobis, frango, carninha desfiada, ou a carne de casca de banana. Pronto, fecha, olha aqui. Faz a bolinha, ó. Nem gruda na mão, ó. Põe pra assar. Fechou. Só que essa aqui vai esperar pra ela virar empada, tá bom? Então nós vamos deixar nossa massa aqui agora aguardando e vamos preparar o recheio, tá certo? Então, massa fica aqui um minutinho. Vou só lavar a mão, pessoal, pra gente poder fazer o nosso recheio, tá? Vamos lá. Vamos usar um pedacinho de cebola. O que acontece? Como a gente vai usar frango no nosso recheio, eu já desfiei e temperei, porque senão ia demorar muito aqui na nossa live. Então, eu desfiei, temperei. Então, aqui eu já coloquei tomate, cebola, alho, sal, ele já tá temperadinho. Então, o que eu vou fazer aqui é só um complemento de cebola, tá? E aí também para poder falar para vocês o seguinte, falei na live passada, vou repetir, não jogue essa maravilha fora, que é a casca da cebola. Isso aqui é um alimento fantástico, que pode virar uma farinha super saborosa, inclusive a gente vai usar no nosso hambúrguer de banana, que a gente vai fazer daqui a pouquinho, tá? Então, vai juntando as cascas de cebola, você higieniza a sua cebola, seca direitinho e vai juntando as cascas. Depois é só levar para o forno de 100 a 180 graus. Vai demorar em torno, sei lá, dependendo do seu forno e de quantos graus você colocou, ali uns 10 minutos. Se você colocou no forno mais baixinho, tipo 100, talvez demore mais um pouquinho, 15, né? Mas é só você ficar de olho para o quê? O ponto que essa casquinha fica o quê? Crocante, ó. Ó. Tá dando pra vocês escutarem aí, pessoal? Tá, né? É muita crocância, olha. Choque-croque, tá? Então, beleza. Essa aqui já é a casca de cebola que eu já preparei, que eu já coloquei no forno, tá bom? Vou deixar ela aqui, vou deixar ela pra receita do hambúrguer de banana, tá? Essa aqui eu vou começar a juntar de novo casquinhas para as minhas próximas receitas.
beleza? Então não jogue fora, tá? Essa outra parte aqui, que costuma às vezes jogar fora também, né? Que às vezes ela vem agarrada numa partezinha de casca, às vezes não corta direito, guarda para fazer tempero. Então quando você for bater alho, né? Fazer aquela pastinha de alho, bate a cebola também. Ou quando você for fazer um caldo de legumes. Lembra que na live anterior nós fizemos um risoto e aí eu preparei o caldo de legumes? Você pode colocar, você congela. E na hora que você for preparar o caldo de legumes, você coloca lá. Combinado? Mas não joga fora também não, viu, galera? Então vamos lá. Então a gente vai colocar aqui cebola. Como eu falei, eu nem vou colocar... Vou colocar só essa parte, porque eu já coloquei uma outra parte no frango, tá bom? Então... Que assim, gente, cebola não tem miséria, não. Cebola gosta muito. Cebolinha. E a casca da cebola, gente, é muito rica em antioxidantes, tem propriedade anti-inflamatória, ajuda no controle da glicose, tá? Então, deixa eu só arredar pra cá, tá ruim? Então, para quem tem aí, né, glicose alta, tá? Então, ajuda. Ou seja, não deixa aí pro lixo coisa boa, né? Tanta coisa boa aí, a gente jogando no lixo. Deixa eu só ligar aqui meu fogo de uma vez. E agora, o que nós vamos fazer? Cortar os nossos talos. Como eu disse para vocês, aqui vai ter, ó, sabe aquela folha do brócolis que vem? Todo mundo às vezes joga até a folha fora. Não pode jogar fora, gente. Aquilo ali é ferro, é cálcio, é magnésio. É muita vida. Então, aqui o talinho do brócolis. Aqui nós temos o talinho também do almeirão, tá? E aqui nós temos o talinho da couve. Usou no dia ali, não usou o talo, né? Usou a couve, por exemplo, não usou o talo, guarda na geladeira, depois você usa. Ou congela, não vai usar em torta e empadinha? Bate, faz suco, mas não joga fora. Aqui tem nutrientes incríveis e tem muita fibra, muita fibra. E lembra que eu falei das nossas bactérias intestinais? Elas se alimentam de fibras. E se a gente não alimenta bem essas bactérias, a gente entra em desequilíbrio, né, no intestino. E se o intestino desequilibra, a gente desequilibra um monte de outras funções do nosso corpo, tá bom? Um monte de função metabólica. Então, o intestino é nosso segundo cérebro, é vida. E bactéria come comida de verdade. Então, vamos alimentar nossas bactérias com comidinha de verdade, com fibra, tá bom? Então, bora lá cortar os nossos talinhos para que a gente possa usar no recheio da nossa empada. Lembrando que talo cabe em qualquer coisa que vocês quiserem colocar, gente. Joga fora mais não, tá? O corpinho de vocês agradece. Tudo agradece. Ai, que fofinho. Aí, olha só. Tem gente que não gosta muito dessa textura do talinho, né? Que muito croque-croque, assim, muito durinha. Eu amo, mas não é todo mundo que gosta. Então, o que vocês podem fazer na hora de cortar o talinho? Para ficar com uma textura mais agradável para quem não gosta de muito croque-croque. Vocês vão pegar o dorso da faca, ó, dá uma esmagadinha para ouvir o croque, esmagou e aí vocês vão cortar, tá? Então isso já muda um pouquinho a textura, fica inclusive até mais fácil para cortar, beleza? Mas aí fica a critério de cada pessoa, o que você gosta mais, tá? Então se quiser, aqui, ó, pega aí, amassa e depois você corta, tá bom? Então vamos lá. Opa, pulou aqui.
panelinha já esquentou ali, já vou refogar essa cebola pra gente levar os nossos salinhos também pra refogar, tá? Beleza. Aqui, nossa folha mágica. Nossa senhora, gente, esse trem é bonito demais da conta e delicioso, né? Tudo que você põe no Pronobis fica bom. Eu ponho até no omelete. Então, faço omelete café da manhã, dá-lhe no Pronobis no omelete. Fica incrível, né? Então, vamos dar uma cortadinha nas folhinhas dele também, pra gente incrementar o nosso recheio, tá? Opa, tá andando. Ótimo. Menorzinho, porque como é para recheio, fica melhor se tiver menorzinho. Então tá, ó. Nossos talos já estão cortadinhos, nossa cebola já está cortadinha. Então agora nós vamos fazer o que? Refogar, tá? Vamos lá. Vou lavar a mão. Porque cozinha é isso, gente. A gente lava a mão toda hora. Bom, então vamos lá. Aí a gente vai colocar aqui um fiozinho de azeite. Vamos pegar nossa cebola. E ótimo. Pode colocar. Isso aqui é um alho com um pouquinho de sal, tá? Vou colocar um pouquinho de cebola. A gente deixa dar uma douradinha. Esse é o melhor cheiro que existe. Cebolinha refogando, alho refogando. Bom, deu uma murchadinha, aí nós vamos colocar os nossos salinhos de Ora Pronobis. Tudo bem? Muito bem, vamos lá. Ah, essas maravilhas. Quanto de talo que a gente vai colocar? Tanto que tiver, o tanto que você quiser, tá bom? Não tem regrinha não, é o que você tiver. De talo você coloca. E qual talo que vai colocar? Qualquer um, pode ser de espinafre, pode ser de couve, né? Pode ser de rúcula. O importante é, não jogue fora, não jogue os talos fora. Bom, deixar aqui dando uma dobradinha. E aí, eu vou ensinar para vocês agora sobre a entrecasca da mandioca que a gente vai acrescentar aqui também. Vamos lá? Os salinhos vão estar aqui esperando. Eu vou explicar para vocês aqui como que a gente vai preparar essa entrecasca da mandioca, tá? Essa entrecasca vai entrar ali no recheio também. Como? Vou picar aqui bem fininho, tá? Essa entrecasca aqui já tá cozida. Então, como que a gente vai prepará-la? É o seguinte, vocês vão descascar a mandioca normalmente, aí vocês vão tirar somente essa casquinha marrom aqui, ó, tá? Somente essa casquinha marrom.
pode descartar lá na sua horta, fazer uma compostagem, tá bom? Não joga no lixo normal não, tá? Aproveita como adubo. Então, tirou essa casquinha, vocês vão colocar em água fervente, tá bom? Então, vocês vão ferver em umas 3 águas. Ferve e descarta para tirar um leve amargorzinho. E aí, eu tô usando aqui para refogar e complementar o recheio. Mas vocês podem fazer conserva, tá? Vocês podem fazer tipo um vinagrete e colocar no meio, tá? Enfim, pode usar da maneira que vocês desejarem. Fica parecendo um palmito, tá bom? Então aqui ó, não joga fora, até a textura parece de um palmito, tá? Então isso fica muito gostoso. Aqui ó, pra ouvir o barulhinho? Igualzinho um palmitinho, tá? Dá pra fazer conserva, fica bem gostosa a conserva. E aqui eu tô usando no recheio da empadinha, mas lembrando, vocês podem usar no recheio do que vocês quiserem, tá bom? Então vamos lá colocar. Não vou colocar toda não, tá? Porque eu não vou fazer todas as empadas, porque senão não vai dar tempo, tá? Eu vou guardar o restinho para usar depois, tá bom? Então vamos lá para a panela. Vamos de novo e bora lá. Olha que bonito, gente. Trem chique. Lembra, eu falei na outra live dessa minha pimenta do reino fake que eu fiz com semente de mamão. Então, quem não assistiu a outra live, vocês vão separar as sementinhas do mamão, tá? Pode guardar lá na geladeira, à medida que vocês forem comendo o mamão. E aí depois, vocês colocam numa peneirinha para tirar a polpa, pegam um tabuleiro, tá? Coloca ali no tabuleiro, bate um papel toalha para tirar o excesso de umidade e aí põe no forno 180 graus, uns 10 minutinhos, só para vocês verem que ela ficou sequinha e crocante, tá? Ela dá uma picância, ela perfuma, tá? Sementinha de mamão. Lembra que eu falei de microbiota intestinal? É feito para microbiota intestinal, das bactérias do nosso intestino, tá bom? Aí agora que já tá refogadinho, nós vamos colocar o nosso frango, tá? Que como eu disse, eu já deixei prontinho, porque senão não daria tempo, tá bom? Então vamos pegar o nosso frango, aí vamos adicionar o nosso franguinho aqui, ó. Olha só, gente, como que esse frango ficou muito mais feliz com esses outros complementos, né? Olha a alegria dele. Agora ele tá muito mais chique, mais nutritivo, mais bonito. Olha só, que belezura. E mais cheiroso também. Deixa eu pegar uma provinha, né, pra ver se tá bom. Muito bom. Já podemos rechear a nossa empada, tá? Então, vou desligar o fogo aqui e vamos ali para a bancada, para outra bancada, rechear a nossa empadinha. Vou pegar um apoio dessa panela, então tá quente. Já deixei o forno pré-aquecendo, tá? Muito bem. Então, gente, o que eu vou fazer de novo? Lavar as mãos, né? Vou mudar de função. Pegar essa máquina bem boa agora.
nas forminhas, tá? Então, isso aqui eu achei um luxo, esse negócio de espirrar o azeite, gente, eu amei. Então, a gente vai dar uma uncada nas forminhas. Vai espirrar em todo mundo, depois eu só passo o pincelzinho. E aí é como montar uma empadinha mesmo normal, né? Uma empadinha tradicional, tá bom? E essa quantidade aqui de massa dá mais empadas. Aqui eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 15, mas vai dar mais. Dá até umas 20 e pouco, 25, tá bom? Então vamos lá. Então, igual a gente faz mesmo, ó. Vamos fazer uma bolinha, um disquinho e colocamos aqui na nossa forminha, tá bom? Vamos fazer isso aqui com todo mundo. Opa, com massa aqui. Mas olha só, se essa massa não é incrível para trabalhar, e ela é super saborosa, super, super. Delícia. Ó, eu não vou nem fazer essas 15, não. Eu tô com medo de não dar tempo da nossa live. Então eu vou fazer aqui umas 10. Bom? Depois eu asso as outras. O negócio é vocês verem como é que ficou. Ia ser bom se todo mundo pudesse comer também, né? Mas não vai dar para todo mundo comer. Vamos ver se meus câmeras aqui vão comer. Vamos ver. Comer e aprovar, hein? Ver quantas empadinhas que eu vou dar para cada um. Depender se eles se comportarem direitinho. Beleza, então tá todo mundo aqui já forradinho. Agora a gente vai pôr o recheio, tá bom? Então, franguinho totalmente enriquecido. Mas fala sério, ó, o frango tava mais triste depois que a gente misturou esse tanto de coisa boa nele. Olha como é que ele ficou bem mais contente. Bem mais bonito. Um aqui, um pouquinho aqui. Agora é fechar as nossas empadinhas, tá? Então, fazemos outro disquinho e fechamos normalmente como fecha a empada tradicional. Vamos ver. E lá nas beiradinhas, ó. Prontinho, ó.
Olha que fofinho. Vamos colocar mais um bisquinho. Gente, aí é só alegria depois que assa. Isso aqui é ótimo para fazer para criança também, né? Para levar de merenda da escola. Então, ao invés, né, de levar ultraprocessados, que nem deve, né, nem pode, não deveria, né, estar presente aí na lancheira das crianças, a gente pode fazer o quê? Um salgadinho nutritivo. O meu Francisco leva. Eu tenho um filhotinho que chama Francisco. Aí eu lembro que um dia eu falei pra ele que eu ia fazer uma empada pra ele levar pra escola, né, de merenda. Aí ele falou, mamãe, você sabe que isso não é saudável pra levar de merenda. Eu falei, não, filho, mas é a empada da mamãe. Então a empada da mamãe pode. Aí, então tá bom. Mas aí dá para usar muito assim para fazer salgados para criança e para gente também, né? Tanto a mandioca, a batata doce, o inhame. Então, a batata doce, por exemplo, dá para fazer uma coxinha, tá? E geralmente a gente não precisa nem de ficar usando farinha. Olha para vocês verem como é que a massa já fica com uma textura maravilhosa. A batata doce também dá uma massa bem legal, sabe? Então a gente usar mesmo os alimentos de verdade e dessa maneira nutrir o nosso corpo, nutrir nossa vida com comida de verdade. E o próprio guia alimentar para a população brasileira coloca, né, para que a gente prefira os alimentos minimamente processados in natura e minimamente processados e evite os ultraprocessados. Então, comidinha de verdade, ó. Muito bem, gente, muito bem. Então aqui, ó, estamos acabando de fechar as nossas empadas. Meu forno já está, só conferir aqui, pré-aquecido, tá? 180 graus. E aí, vamos colocar ali uns 15 minutinhos, tá bom? Última empadinha agora que nós vamos fechar. Sobrou massa, tá? Sobrou recheio, aí depois da live eu termino de fazer, tá bom? Porque senão não vai dar tempo, tá? De vocês verem como é que fica, certo? Muito bem. Aí, para ficar douradinho aqui por cima, nós vamos passar uma geminha de ovo, tá? Deixa eu só tirar a panela aqui. Então, tá. Só lavar minha mão aqui de novo. Então vamos passar um ovinho para poder ficar com aquele aspecto bonito depois de assado, né? Esse ovinho aqui é caipira, tá? Também comprado aqui em Campos Altas. Ok, põe a geminha aqui e a casca aqui. Vou pegar o papel. Uma espirradinha.
Sabe uma coisa que é boa para colocar também, para ficar douradinho? Pode misturar no próprio ovo um pouquinho de café. Dá uma douradinha também, tá? Mas aqui nós vamos passar só um ovinho mesmo. Depois a gente vai colocar um gergelim maravilhoso por cima. Gergelim, gente, é um alimento sensacional. É uma fonte de cálcio maravilhosa. Então, por exemplo, para pessoas que são intolerantes à lactose ou que não podem com a proteína do leite, então que não consome lácteos, né? Pode ter aí uma fonte de cálcio maravilhosa através do gergelim, tá? Então, comer gergelim para a saúde da mulher é fantástico. Aí não só pensando no gergelim, né? Mas todas as sementes são incríveis para a saúde da mulher, para melhorar, né? Equilibrar os hormônios femininos. Então, bora comer sementinhas, tá bom? Então, vamos pôr o nosso gergelim aqui. Bem fofinha essa empada. E de gergelim, tá fofinho. Então, vamos para o forno agora, tá? Muito bem. Vamos lá? Então agora nós vamos para a nossa próxima receita, que é o hambúrguer de banana verde. Enquanto a gente assa a nossa empada, a gente já vai fazer o nosso hambúrguer, tudo bem? Vamos lá, deixa eu dar uma limpezinha aqui, né? Para ficar bem bonito o nosso balcão. Bom, pessoal, então vamos começar o nosso hambúrguer. Aqui eu já cozinhei a banana verde, porque senão a gente ficaria um tempão esperando a banana cozinhar, tá? Então eu vou usar 6 bananas, certo? E nós vamos usar com a casca e tudo, tá? A gente não vai jogar a casca fora. Lembra que eu falei que a casca é riquíssima em fibra, tá? Assim como a banana é também uma fonte de fibra excelente. Então, essa polpa, né, da banana verde cozida, que a gente, quando bate ali, faz um creme, a gente chama de biomassa de banana verde, é um super alimento para o nosso intestino, tá? Então, assim, ele ajuda a melhorar a microbiota intestinal, serve de alimento para essas bactérias. Ele ajuda a controlar, né, essa biomassa, ajuda a controlar também a glicose, a entrada da glicose no sangue, o colesterol. Então, é um alimento bem interessante, tá? Não é um alimento mágico, né? Como todo mundo às vezes fala, nossa, é um alimento super mágico, cura doenças. Não, não é sobre isso. Não é um alimento mágico. Aliás, não existe nenhum alimento mágico. Existe um conjunto de alimentos, um conjunto de nutrientes, um conjunto de atitudes, né, que tornam a nossa vida equilibrada, tá bom? Então a biomassa é um alimento excelente. E se a gente consegue trazer a casca da banana também, a gente agrega mais valor nutricional, mais fibra, tá? Porque essas bactérias do nosso intestino, elas são responsáveis desde a absorção dos nutrientes que a gente precisa, pela nossa imunidade, equilíbrio hormonal, até mesmo pelo nosso humor, tá bom? Então, a gente precisa cuidar dessas bactérias. Então, é só dar comidinha de verdade que elas ficam felizes da vida, tá? E aí, vamos lá. E fibra, né? Então, comidinha de verdade rica em fibra.
Então eu cozinhei a banana verde. Caso você vá cozinhar na pressão, uns 8, 10 minutos de pressão. Eu cozinhei fora da pressão, então 20, 25 minutos fora da pressão. Mas aí é só vocês irem fincando o garfo e ver o ponto dela já macio, tá bom? Então a gente vai tirar aqui as bananinhas. A única coisa que nós não vamos usar é essa partezinha aqui que a gente vai tirar. O resto nós vamos usar tudo, pessoal. Tudo, tudo, tudo. Vou usar essa frigideira aqui depois, vou só passar uma aguinha nela, que ela vai fazer parte aqui do nosso bifinho, do nosso hambúrguer. Eu vou botar um foguinho para ela secar. Só lavar essa faca que eu vou usar hoje. Aí nós vamos colocar já no processador, tá bom? Então a nossa banana. Então, vou tirar aqui. Eu já ponho ela direto aqui. Então o que nós vamos fazer? Só tirar essa partezinha aqui, ó. E o resto a gente usa tudo, tá bom? Não jogue fora a casca de banana, tá? Dá pra gente fazer carne de casca de banana, carne entre aspas, né? Uma imitação de carne de casca de banana também. Vou ensinar pra vocês aqui, aproveitar e eu já ensino como é que faz, tá? Deixa eu... Na última banana aqui eu ensino. Então aqui a gente já leva tudo pra dentro do processador. E mais uma. Se vocês quiserem fazer a carne de casca de banana, como que vocês vão fazer? Se for com a banana verde, aí tem que cozinhar a casca igual ela tá aqui mesmo, tá? Se for com a banana madura, não precisa de cozinhar a casca. Então, vocês vão tirar a casquinha, aí vocês vão tirar essa polpa aqui, ó, pra dar a textura de carne desfiada, tá bom? Então, tira essa polpa. Ó, tá vendo, gente? Tô ainda dando uma receita de brinde, hein? Tá? Que é essa carne de casca de banana. Então, tira essa polpinha. Aí, se vocês quiserem usar essa polpa num bolo, numa vitamina, pode usar, tá bom? Se não quer usar, põe na outra. Beleza? Aí, vocês vão ter aqui, ó, só essa parte externa. Preciso pegar um garfo, tá? Pra mostrar pra vocês. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um garfo, aqui, ó, pra ficar melhor pra vocês verem. E vocês vão desfiar, olha. Sensacional, né, gente? Olha só, trem chique. Aqui, ó. Desfiou. Aí, o que vocês fazem? Refoga essa casca aqui com alho, cebola, pimentão, tempero, igual se fosse fazer uma carne mesmo, tá? E aí ela vai ficar com aquela textura tipo de carne louca, tá? Carninha desfiada, ó. Pronto, tá? Então é isso aí. Deixa eu colocar ela aqui dentro, tá? Então vocês ganharam uma receita de brinde aí, ó, na live. Viu como é que é bom participar? Você ganhou receita de brinde. Vamos colocar um dentinho de alho aqui também, tá? Pra bater junto. Só dar uma picadinha nele. Mais fácil dele bater. Aí, vocês lembram que eu falei que a gente vai usar a casca da cebola? Pois é. Então, vamos colocar essa casca de cebola aqui. Então, lembra, ela já foi torradinha, tá? Ela não tá crua, combinado? Aqui tem umas 2 xícaras mais ou menos. Então, coloca tudo aqui, ó. Ó, barulhinho, bonitinho. Ó.
Estão escutando, gente? Que chique. Cheirinho verde, que aí a gente coloca, aí, gente, não tem quantidade não, tá? Põe pro coração mandar, tá bom? Mais um cadinho aqui de salsinha. Vamos colocar azeite, tá, pessoal? Então, umas 4 colheres de sopa de azeite. Deixa eu pegá-lo aqui. Azeitinho. 4. Muito bem. O pozinho da Pan, né? Que nós vamos colocar também. Opa! Pronto. Ô, gente, aí vocês podem colocar as ervas que vocês desejarem. Por exemplo, tem ali manjericão. Quiser colocar, pode colocar, tá? Deixa o coração de vocês falarem. A erva escolhe a gente, sabia, né? Então, vocês andando aí num quintal, aí vocês vão olhando para as ervinhas, cebolinha, salsinha, manjericão, tomilho, coentro, a ervinha vai falar para você. Vem cá, tá? As ervas têm superpoderes. Então, vamos lá. Coloquei uma pitadinha de sal, aí a gente vai ajustando o sal, tá, pessoal? Então, bora lá. Tá tudo certinho aqui, deixa eu ver. Tá. Vamos colocar aqui. Agora é só bater e ser feliz. Vamos ver se vai vir. Dá uma misturadinha. Mais uma batidinha. Eu vou ver como que tá o sal, pra ver se a gente precisa colocar mais um pouquinho. Aí vocês vão ver, olha, que ele já vai dando uma textura aqui, ó. Uma liga, ó. Tá vendo? Que legal. Não precisa nem usar ovo, nem pôr farinha. Aqui, ó. Que textura legal. A gente faz o nosso bife. Vou mais um cadinho de sal. Bem pouquinho. Acho que vai dar. Vamos ver. Ué, já? Vou aqui para bater, vou olhar aqui a nossa encadinha se precisa de mais um tempinho ou se já tá pronta, tá?
Vai ficar uma delícia. Nossa empadinha já pitou, já tá pronta. Então vou só modelar alguns hambúrgueres para colocar aqui e a gente já vai tirar as empadinhas e eu mostro para vocês, tá bom? Então vamos lá. Fiozinho de azeite. Vou pôr mais um pouquinho de sal, acho que sim. Só mais um titico. Vou pegar aqui. Vou pôr só mais uma pitadinha de sal, viu, gente? Beleza. Ó, zero farinha. E olha que vocês veem que textura boa assim, né? Pra gente fazer o hambúrguerzinho. A casca da cebola aqui dando um cheirinho bom. A casca da cebola que foi torradinha, sabe? Dá um cheirinho bem bom também. E aí, como eu disse, gente, é livre. Se quiser pôr uma páprica, se quiser colocar um orégano, tá bom? Pode ficar à vontade, beleza? Deixa eu só untar minha mão aqui um pouquinho. Modelar o hambúrguer, ó. Pode fazer maior, se quiser colocar no pão. Pode fazer mini hambúrguerzinho para colocar para criança. Aí o tamanho é o tamanho que o coração mandar também. O coração manda em tudo, hein? Pode fazer mais fininho, do jeitinho que vocês quiserem, ó. Olha que delícia, gente, essa massa. Pensa nisso. Um arraso, um luxo essa massa, ó. Aqui. E outra, isso dá uma saciedade incrível, tá? Porque é muita fibra. Então dá super saciedade. Tá bom, hein? O problema é de ficar falando na live que cheirinho tá bom, que ninguém vai saber, né? Que pena! Que pena que vocês não estão sentindo. Então, a gente doura de um lado, doura do outro. E aí, tá pronto. Olha só que fácil, não é? Então, eu vou lavar minhas mãos para agora tirar as empadinhas. Fechou? Vamos lá. E aí, será que deu certo a nossa empada? Vamos ver, vamos ver. Olha só! Se não deu certo, que linda a nossa empada, gente! Maravilhosa! Aí, deixar esfriar um cadinho para poder
conseguir tirá-la da forma, tá bom? Mas tá bonita, não tá? Olha só o trem chique. Ó, casquinha tá crocante, ó. Que delícia, maravilhosa. Eu acho que o pessoal da produção vai querer empadinha, hein? Ó, teve uma ali que ficou com medo, hein? Mas vai comer. Ó, teve gente que levantou a mão. Pois é, vamos ver se vocês comportarem bem até o final, vocês vão ganhar empadinha. Bom, vamos virar o nosso bifinho, nosso hambúrguer, e depois a gente já consegue colocar os dois ali pra gente degustar. Deixa eu só ver aqui o ponto, se já dá pra virar. Deixa eu ver. Um pouquinho. Gente, se vocês quiserem também colocar nesses bifinhos aqui, olha, sementinhas de girassol, sementinha de gergelim, tá? Fica uma delícia e aí a gente acaba também enriquecendo mais ainda nossos bifinhos. Pode colocar, tá? Pode bater junto, fica bem bom. Pronto. Enquanto a gente finaliza aqui o nosso bifinho e a gente também espera esfriar a nossa empadinha, que tal a gente aprender a precificar, no caso da gente resolver vender, tá? Então, olha só, a ideia desse projeto é que vocês também possam gerar renda, né? Imagina a gente gerar renda com comida, com alimento, olha que coisa incrível. Só que muitas vezes a gente não sabe por quanto vender, não é? Então vamos aprender? Por exemplo, a gente fez essa empadinha. Imagina se você faz essas empadas para vender. Você pode fazer, congelar e vender para a pessoa assar em casa. Mas para isso a gente tem que ter uma noção de como que a gente vai colocar o preço para ser um preço justo e para que você consiga o quê? Gerar lucro, né, no seu produto. Então, eu vou pegar aqui umas folhinhas para que vocês possam entender, compreender junto comigo a precificação, tá? Então, só um minutinho. Vamos lá. Vamos deixar aqui, olha, que eu vou explicar para vocês. Deixa eu só ver aqui, pôr no fogo baixo, para que não queime enquanto eu estiver falando. Só dar mais uma viradinha. Vamos lá então, pessoal, olha. Primeira coisa, né? Quando eu vou pensar numa receita, a gente tem que entender que essa receita, ela tem um custo, né? Eu gasto com ingredientes para fazer essa receita, certo? Então eu preciso fazer uma ficha técnica, que é o quê? Colocar todos os ingredientes. Então vamos pensar na empada que a gente fez hoje. Então eu vou colocar todos os ingredientes e quanto que eu gastei em cada ingrediente. Então eu listo aqui os ingredientes, que quantidade que eu usei para fazer essa receita aqui. No caso da mandioca eu usei 700 gramas, de manteiga eu usei 30 gramas,
De sal, 5 gramas. E qual que é o preço do quilo de cada ingrediente? Então, por exemplo, a mandioca eu comprei a R$10 o quilo, certo? Só que eu não usei 1 quilo da mandioca. Então, na hora que eu for calcular o custo da minha receita, eu vou calcular quanto que eu gastei em 700 gramas. Eu paguei R$10 no quilo, mas na minha receita eu só usei 700 gramas. Então, o custo da mandioca foi R$7. De manteiga, por exemplo, eu usei 30 gramas e o quilo da manteiga tá R$50. Só que eu não usei 1 quilo de manteiga, né? Então eu usei 30 gramas, R$1,50. Somando tudo, tá? Tudo que eu usei na minha receita deu R$25. Isso é importantíssimo para eu saber quanto que eu gastei de ingrediente. Mas não, a gente não vai parar por aí, né? Então, lembrando que a ficha técnica deve conter tudo que a gente gastou, custo, mas é importante também a gente colocar o passo a passo de cada receita. O passo a passo, cozinhe a mandioca por X tempo, tire a mandioca, amasse com garfo, papapá. Porque se você não puder fazer essa receita, qualquer motivo que for, a sua produção não vai parar. Alguém vai saber fazer essa receita no passo a passo que você deseja. Combinado? Então, beleza. Ficha técnica na mão. A gente vai para o custo total de produção. Custo total de produção é o quê? É o custo de ingredientes que está aqui na nossa ficha técnica, mais os custos indiretos. O que é o custo indireto? É a luz, é a água, o papel toalha, as perdas, a gasolina que eu usei para ir buscar, o produto que eu comprei. Então, tudo isso entra em quê? O tempo, né, que eu gastei, entra nos custos indiretos. E na cozinha, a gente pode usar de 20 a 40% do quê? Do custo de ingredientes. Vamos esquecer aqui esses R$25 e a gente, para ficar mais fácil, vai dar um exemplo de uma receita que o custo de ingredientes deu R$10. Combinado? Para ficar facinho da gente entender. Então, beleza. O custo total de produção, vai esperar um minutinho só para eu virar meu hambúrguerzinho? Segura aí, pra gente ver o que é o custo total de produção. Só um minutinho, pessoal. Muito bem. Tudo viradinho, vamos lá. Os estudos. Muito bem. Voltando aqui. Então, a gente esqueceu os R$25 e vamos voltar. Faz de conta que a gente fez a ficha técnica e deu R$10 custo de ingrediente. Beleza? Então, o custo total de produção é o custo dos ingredientes mais custo indireto. 40%, tá? Então, o que é 40% de 10? R$4, certo? Concordam? Então, meu custo total de produção é R$10 mais R$4, R$14. Aí eu vou vender por R$14? Não, porque eu ainda não falei de lucro. Eu só tô vendo o tanto que eu gastei. Eu ainda não cheguei em... Vamos supor, então, que foi R$10 para eu fazer essa massa toda de empadinha, com recheio de empadinha, foi R$10. Só que eu não vou vender uma empada gigante. Eu vou vender o quê? Várias empadinhas. Então, eu preciso saber o preço unitário. Quanto que eu vou vender cada empada?
Então, o valor unitário, o custo unitário é o custo total de produção mais o rendimento. Então, faz de conta que essa minha receita são 10 unidades. Vai dar para eu fazer 10 forminhas dessa aqui de empada. Então, o que eu vou fazer? Meu custo total de produção dividido por 10, 1,40. Ah, então cada empadinha dessa tá saindo a 1,40. Ok, e aí? Vou vender 1,40? Não, de jeito nenhum, né? Ainda não falei de lucro. Então, agora a gente vai jogar a margem de lucro, que pode ser de 100 a 200%. Cozinha, joga 200%, especialmente para que você coloque valor, identidade aí do seu produto. Isso tem custo, seu produto tem uma identidade, né? Então, 200%, ok? Então, o que é essa margem? É o que eu desejo ganhar acima do custo de produção, tudo bem? Beleza, falei para jogar 200%, mas no meu exemplo aqui eu quero usar 150%, tá bom? Então vamos lá, eu quero 150% de lucro. O que isso significa? Que eu vou ganhar 1,5 vezes, 1,5 do valor de custo como lucro. Por que 1,5? Porque quando a gente trabalha com porcentagem, é importante a gente converter para casa decimal, para número decimal, fica mais fácil, né? Então, 150% é o quê? 150 dividido por 100, que é 1,5, certo? Ah, beleza, então vamos lá que agora tem uma fórmula salvadora. O que essa fórmula fala pra gente? O preço de venda. Então, qual que é o preço de venda da minha empada? É o custo total de produção vezes 1 mais a margem. Eu não falei que para uma margem de 150% é 1,5? Então, o que eu vou fazer? Preço de venda, custo total de produção, 1,40, certo? 1,40 para cada empada, vezes 1 mais 1,5, vezes 2,5, 3,50 a unidade de empada. Só isso? Vocês acham que acabou? Acham que é fácil assim? Não é fácil assim. Pera aí que eu tenho que virar de novo meu hambúrguer aqui e conto o resto. Vamos que vamos. Tá vendo que a linha de produção aqui... Opa, pera, deixa eu colocar com essa mão. Tem mais jogo nela. Ai, gente, olha que fofinhos. Ó, olha o barulhinho. Dá um sambinha no nosso hambúrguer. Então vamos lá para contar o restinho da precificação. E aí, na hora que voltar aqui também, acho que já vai estar pronto. Bom, vamos lá. Esse preço final vai ser assim, se você não tiver um aluguel para pagar do lugar da sua produção, se você não tiver funcionário, se você só vender no dinheiro, né? Dinheiro, Pix, ok, né? Justo ali os R$3,50. Mas se você paga um aluguel, se você usa cartão de crédito, se você tem um funcionário, se você tem um motoboy, se você comprou ali um celular, um chip para fazer disque entrega, enfim. Tudo isso também tem que entrar no valor do produto, no valor de venda. Então, o que você vai fazer? Você vai calcular quantas empadas geralmente que você vende ali no mês. Vamos supor que são 200 empadas. E aí, você vai calcular quanto que você está gastando com aluguel, quanto que você está gastando com funcionário, com motoboy, e vai pegar este valor e diluir nessas 200 empadas. Então, você vai acrescentar este valor também na precificação. Por quê? Porque senão você acha que você está ganhando, mas você não está ganhando. E o que a gente quer é o quê? Que vocês possam transformar
alimentos que talvez seriam descartados, né? Como talos, sementes, que vocês possam enxergar oportunidade nesses alimentos. Como? Gerar renda através de coisas que talvez iriam para o lixo. E aí, você tem uma renda para você e você ainda leva saúde para a vida das pessoas. E leva saúde para você também, que você vai comer os produtos que você faz, né? Com certeza. Então, vamos aproveitar agora e já vamos tirar a nossa empadinha e colocar aqui. Bem bonito o nosso. Temos que pôr uma flor, como eu falei na live passada. A gente coloca as florzinhas aqui pra gente alimentar o nosso jardim interior, né? Então, a gente come com todos os sentidos, né, gente? Então, é importante a gente cuidar do que a gente vê, né? É importante a gente cuidar também do cheirinho do nosso alimento, tá bom? Então, vamos lá. Aí, olha só. Trem chique, nossa empada. Olha. Tá bonito, hein? Tudo bem. Opa. Vou deixar um espacinho aqui pra gente colocar os nossos bifinhos juntos, nossos hambúrgueres. E aí? Opa! Aí, ó, soltando facinho. Muito bem. Vou trazer o hambúrguer e a gente coloca, monta tudo junto, tá? Certinho. Consistência boa. Show! Vamos montar lá então. E mais um. Ai, gente, porção chique que ficou essa, hein? Que chique, ó. Tá bonito, não tá? Ó. Eu amei, hein? Daqui a pouco eu vou provar. Bom, com essas delícias, então, a gente encerra a nossa última live. Tô muito feliz por essa oportunidade, por poder levar para a telinha de vocês amor na forma de alimento, né? Porque se tem uma coisa que me move é falar de alimento, é falar de comida de verdade, isso transborda meu coração. Então eu tô muito grata, muito honrada por esse momento, espero que vocês tenham gostado. Agradeço aí a Samar por estar, né, patrocinando esse projeto do Culinária Sustentável e que tudo que foi trabalhado e falado aqui, que vocês possam fazer em casa, vocês possam multiplicar essa sementinha de cuidado, de sustentabilidade e com certeza fazer um mundo melhor aí dentro de vocês e um mundo melhor para todos nós. Então, muito obrigada, foi um prazer e até breve!